Bem, vamos abrir as nossas Bíblias, amados irmãos, no Evangelho de Mateus, no capítulo 5. Nós estamos na última ministração dessa série de mensagens intitulado Siga Jesus no caminho da felicidade, das bem-aventuranças. E hoje eu queria meditar junto com você sobre como enfrentar com alegria as lutas e perseguições. Como enfrentar com alegria as lutas e as perseguições. Eu queria, como é a última mensagem dessa série, ler o texto todo com você, Mateus capítulo 5, versículo 1. Mateus capítulo 5, versículo 1. Ao ver as multidões, Jesus subiu ao monte e, assentando-se, os seus discípulos aproximaram-se dele e ele começou a ensiná-los, dizendo: Bem-aventurados os pobres em espírito, pois deles é o reino dos céus. Bem-aventurados que choram, porque serão consolados. Bem-aventurados humildes, pois receberão a terra por herança. Bem-aventurados que têm fome e sede de justiça, porque serão fartos. Bem-aventurados misericordiosos, porque alcançarão misericórdia. Bem-aventurados puros de coração, porque eles verão a Deus. Bem-aventurados pacificadores, porque eles serão chamados filhos de Deus. E a meditação de hoje será no versículo 10 em diante. Bem-aventurados os perseguidos por causa da justiça, pois deles é o reino dos céus. Bem-aventurados serão vocês quando por minha causa os insultarem, os perseguirem e, mentindo, disserem todo tipo de mal contra vocês. Alegrem-se e regozijem-se, porque grande é a sua recompensa nos céus, pois da mesma forma perseguiram os profetas que vieram antes de vocês. A felicidade está na pessoa de Cristo Jesus e em seu reino eterno. As bem-aventuranças, amados irmãos, começam com a entrada no reino dos céus. Olha o versículo 3: Felizes os miseráveis espirituais, ou os pobres de espírito, deles é o reino dos céus. E ela finaliza falando desses perseguidos por causa da justiça, por causa de Cristo, porque deles também é o reino dos céus. Encontrados por Cristo em sua perfeita graça, o reino nos leva ao seu reino de salvação e transformação. Nós somos indignos e sem nenhum mérito somos admitidos pela bondade de Deus, pela condescendência de Deus no seu reino. A verdadeira felicidade, meus irmãos, encontra-se nessa vida. Não por muitos meses se encontra numa outra vida. Não. A verdadeira felicidade se encontra nesta vida, quando Cristo nos perdoa de todos os nossos pecados, nos une em amor ao Pai Celestial, e o Espírito Santo derrama na fonte da nossa vida, da nossa existência, o amor eterno e perfeito do nosso Senhor Jesus. Assim, deixamos o caminho da infelicidade, que é o caminho do pecado, das trevas, e não apenas uma infelicidade aqui, mas uma infelicidade eterna, para trilharmos juntos ao lado de Cristo o caminho da felicidade eterna, rumo aos céus, ao lado de Cristo Jesus. Somente em Cristo podemos ser verdadeiramente felizes. Esse é o caminho da felicidade. É contracultural, é contra tudo aquilo que você ouve, que o mundo diz que é felicidade. Enquanto o mundo, a cultura vai dizer para você que quanto mais pecado na sua vida, mais feliz você vai ser. O texto sagrado vai dizer que felizes são os puros de coração, porque eles verão a Deus. A grande felicidade está em Deus, a grande felicidade está em Cristo, a grande felicidade está no reino de Deus, em possuir aquilo que é eterno, aquilo que jamais findará. E as bem-aventuranças, elas vão
jamais terá fim. Então nós entramos no reino de Deus como miseráveis espirituais, mas andamos nessa vida como filhos de Deus, como príncipes. O caminho da felicidade começa nessa situação, nessa realidade, mas nenhum filho de Deus vai andar aos trancos. Aquele que nos encontra é o mesmo que troca as nossas vestes de luto por vestes de louvor, tira o nosso espírito angustiado e põe vestes de alegria sobre nós, muda a nossa sorte, muda o nosso coração. Nós entramos na realidade do nosso pecado, mas a nossa vida é transformada, porque nenhum filho de Deus vai viver da mesma forma que chegou no reino. Veja, chega-se como um mendigo, mas caminha em humildade, caminha em santidade, em pureza de coração, caminha-se servindo a Deus, caminha-se até o ponto de ser perseguido, vivendo em tanta luz que o mundo já não suporta. Então a felicidade do reino não é para que você chegue e permaneça como você está. Esse reino muda a nossa vida, transforma a nossa vida verdadeiramente. Então nós somos perseguidos por amor de Cristo. É uma contradição. Felizes os perseguidos. Ninguém que é perseguido é feliz, não é verdade? É tudo que o ser humano quer é paz. E nós vimos que paz e felicidade são irmãs gêmeas. São duas palavras que caíram do paraíso do qual fomos expulsos. Essas duas palavras são inseparáveis: paz e felicidade. E aqui nós estamos vendo felizes os perseguidos, felizes aqueles que estão sendo afugentados por causa da justiça e por causa de Cristo. Quando esse texto aí, quando Jesus fala essas palavras, com certeza todo mundo fica apreensivo, porque o Império Romano naquele momento vivia a paz romana. Isso era um conglomerado de atitudes, de decisões, uma espécie de governo que os romanos tinham para evitar e apaziguar os conflitos e guerras civis que estavam acontecendo. Durou mais ou menos uns 207 anos, desde o ano 27 a.C. até o ano 180 depois de Cristo. E havia liberdade religiosa. Por isso que você vê os judeus, eles têm o templo, eles têm suas festas, eles têm seus costumes. Todos os povos da terra, inclusive o Império Romano, absorvia, abraçava tudo isso daí, os deuses das outras nações. Então havia um estado de paz, havia uma imposição cultural, havia uma imposição do idioma, o latim, e havia também naqueles locais mais difíceis uma coerção, tanto política quanto militar, e exigia-se que cada província então produzisse muitos recursos financeiros para o império. Então isso é uma espécie de paz que ali o Império Romano havia colocado. Mas Jesus sabia que a mensagem do Evangelho não sustentaria a paz naquelas culturas. E aí a gente vê o que produz de fato, o que produz a perseguição do Evangelho. Nenhuma religião no mundo naquela época era perseguida. Todos estavam debaixo dessa paz, porque só o Evangelho foi perseguido, porque só os crentes foram lançados às covas dos leões, porque só eles tiveram seus bens pilhados pelo Império Romano, porque só eles foram mortos, porque só eles foram vitimados, por dois motivos principais. O primeiro, por quem Jesus é. Jesus é o Cristo, Jesus é Deus. Quando o nosso Senhor está sendo interrogado ali pelo sumo sacerdote para ser crucificado, eles querem matá-lo, mas eles não acham nada nele que possa levá-lo à cruz. Então o sumo sacerdote, em Mateus capítulo 26, versículo 63, diz: exijo que jure pelo Deus vivo, diga-nos se você é o Cristo, o Filho de Deus. Então Jesus responde: tu mesmo dissestes, mas eu digo a todos vocês, chegará o dia em que vocês verão o Filho do Homem assentado
E aqui está o grande conflito do Evangelho, o grande ponto de perseguição do Evangelho. É que Jesus não é como Buda, Jesus não é como Maomé, Jesus não é como Allan Kardec, ou como o Papa, ou como qualquer outra pessoa. Ele é Deus verdadeiro. Ele é o Deus Todo-Poderoso. Ele é o Criador dos céus, da terra, do mar e tudo quanto neles há. Quando eles viram Jesus sem pecado, quando eles viram Jesus e a natureza e a criação lhe obedece, os demônios lhe obedecem, eles olharam e viram ali, não tem apenas e meramente um homem, ali está Deus diante de nossos olhos. Quando a multidão vê que Jesus pega 5 pães e 2 peixes e multiplica para mais de 20 mil pessoas, eles queriam fazer dele o rei. Meus irmãos, é impossível olhar para Jesus, aquele que disse: eu sou o pão da vida, aquele que come e que bebe da minha água e come do pão que eu dou, jamais terá fome. Eu sou a ressurreição e a vida. Aquele que crê em mim, ele que morra viverá, e aquele que crê em mim não morrerá eternamente. Só Deus pode dizer isso. Não é ninguém. Jesus não é um grande homem, Jesus não é um homem maravilhoso, ele não é o homem mais poderoso do mundo. Ele é Deus que entrou na nossa história para nos redimir, enfrentar o pecado, a cruz, a morte, o diabo, os demônios, e vencer aquilo que jamais poderíamos vencer. Aqui está o ponto do Evangelho. Por isso que o Evangelho é perseguido, porque ninguém vai aceitar isso. E a segunda questão do Evangelho, porque a primeira, ele é Deus. Se ele é Deus, ele é o único caminho. Não há salvação em nenhum outro. Debaixo do céu não existe nome pelo qual importa que sejamos salvos. Atos capítulo 4. Meus irmãos, aqui estão os 2 pontos de perseguição do Evangelho. É a exclusividade de quem Jesus é e a exclusividade da salvação. Ele é Deus e só Ele é o caminho. Não há outro, não há outro. Ninguém é salvo de outra maneira. Ninguém é salvo por idade, ninguém é salvo por boas obras, ninguém é salvo por religiosidade. Não há outro caminho. Cristo é o caminho. Ele é o Cordeiro de Deus, Ele é o Filho de Deus. É por isso que a igreja é perseguida, porque ela vai dizer que Jesus é o Deus acima de todos. Ele é o eterno. Antes dele nada existia, depois dele nada haverá. Ele é o Criador e o Senhor de todas as coisas, e ele venceu naquela cruz. Aqui está a perseguição do Evangelho, porque se aceitam todas as religiões do mundo, porque qualquer um é igual a qualquer um, porque todas dizem que de alguma maneira através delas você pode chegar a Deus. Ninguém vai dizer: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Só Jesus. O Evangelho é o único que diz que não há salvação em outro nome. Todas as religiões trabalham com a salvação por meio das obras. O catolicismo romano trabalha por meio das obras. Você sofre e paga os seus pecados no purgatório. Você faz boas obras e tem os seus pecados perdoados. Sempre é pelas boas obras, nunca é pelo Evangelho. Você é salvo quando vai na missa, e quando aquela água benta bate em você, seus pecados são perdoados. Mas também depois você sai dali, cometeu o primeiro pecado, você perdeu a salvação. Aí você tem que voltar na missa de novo, assim, esse ciclo de que você é salvo e perde a salvação. Queridos, o Evangelho é o único que fala da graça de Deus. O Espiritismo vai falar da reencarnação. Você reencarna para se tornar uma pessoa melhor. É assim que as religiões trabalham, pelas boas obras. O Evangelho não. O Evangelho fala da salvação em Cristo Jesus, o nosso Senhor. E tão somente em Cristo. Por esses 2 elementos, quem é Cristo Jesus, o Deus verdadeiro, e a exclusividade do Evangelho, é que nós somos perseguidos.
Ninguém vai aceitar isso em hipótese alguma. O cristão que não vive e não prega esse evangelho não se opõe ao diabo e é amigo de Deus. É impressionante. A igreja, ela deixa de ser perseguida, o cristão deixa de ser ofendido e ele deixa de ofender o mundo e a cultura quando ele não vive isso aqui. Porque quando o diabo olha uma igreja que não prega o evangelho, ele não faz nenhuma oposição ao diabo, ao império das trevas. Porque, irmãos, o diabo não tem problema com as boas obras, o diabo não tem problema com a ética, com a moral, com os bons costumes. Não, ele não tem problema com nada disso. O problema do diabo e tudo que ele não quer é que você venha a Deus através de Cristo. Esse é o ponto. Ele não tem problema nenhum que você fale de religiosidade, ele não tem problema nenhum que você se envolva com nada disso. A salvação está na cruz de Cristo. Tudo que o diabo quer é esvaziar a cruz. Tudo que o diabo quer é esvaziar a cruz de Cristo Jesus. Ele não tem problema com boas obras, ele não tem problema com ética, com absolutamente nada. As pessoas acham que o diabo está contra isso. Não, com a religiosidade, com absolutamente nada disso. Ele não quer que se pregue o verdadeiro evangelho. Ele não quer que o cristão viva o verdadeiro evangelho. O diabo não tem problema nenhum com o trabalho social, com nada disso. E nem a cultura. A cultura onde estamos, se nós apresentamos um Cristo social, um Jesus social, alguém que é um exemplo de boas obras, de paz com os homens, de fazer coisas que são interessantes, de empatia, a cultura não tem problema nenhum. Agora olha para a cultura e diz para ela: Jesus é o único caminho, Ele é o único Deus verdadeiro, tudo está errado, só Jesus é a verdade, todas as religiões são erradas, Cristo é o único que salva. Aí você arruma um problema. Aí você vai arrumar o primeiro problema dentro da sua família. Não é verdade? É dentro da sua família que começa o problema. Sua família vai dizer: você é exagerado. Para que você está fazendo isso? Porque você vai 2, 3 vezes por semana para a igreja. Mas quem diz isso vai 2, 4 vezes por semana na academia. Malhar. Mas diz para você: você não pode 2, 3 vezes por semana na igreja. Você é um exagero. Você está fanático. Que negócio é esse de tu estar lendo a Bíblia direto assim? Mas quem vê isso, vê séries na Netflix aí, você vai. Não tem problema nenhum com isso. Que você vai ficar doando seu tempo, seu dinheiro, seus esforços, seus diplomas, seus talentos? Economize esse dinheiro para você viajar no final do ano. Para que você vai ser dizimista naquela igreja? Para que você vai doar seu tempo ali? O mundo aceita você ser fanático pelo trabalho, pelos prazeres, pelo sexo, pelo dinheiro, pelo entretenimento, por qualquer coisa. Mas o mundo nunca, a cultura nunca vai aceitar que você entregue sua vida a Cristo. Nunca. O mundo não aceita isso. É por isso que Jesus disse: vocês serão perseguidos. Porque Ele não vai ter um outro lugar na nossa vida. Jesus nunca vai ser o segundo na sua vida. Ou Ele é o primeiro e o único, ou Ele não vai ser nada para mim e para você. Ele nunca vai ser o segundo na sua vida. Nunca. Ele é o primeiro e o único. Ele é Deus. E só há um Salvador nos céus e na terra. Ninguém pode nos levar ao Pai Celestial, a não ser Cristo através do seu sangue. É por isso que somos perseguidos. Então, meus irmãos, não se espante de que o mundo persiga o cristão, que o mundo persiga a igreja, que de fato vive e prega o verdadeiro evangelho. É natural que isso aconteça. É coisa mais comum que alguém que é apaixonado por Cristo, pela obra de Cristo, pela palavra de Deus, pelo crescimento do reino, seja visto com maus olhos pela sociedade ou pela sua própria família. Ninguém vai aceitar isso. As pessoas não têm problema nenhum que você seja apaixonado pelo seu trabalho, pelo seu hobby ou por qualquer outra coisa. Por Cristo não. Cristo não. Você pode se entregar ao máximo a qualquer coisa, sua família vai entender, mas Cristo não. Por Cristo de jeito
Não faça isso por Cristo. Ninguém vai aceitar isso. Nem a cultura, nem nossas famílias, absolutamente ninguém. Por isso seremos perseguidos. Por isso que Jesus diz: os inimigos de um homem, de um cristão, serão os primeiros da sua própria casa. Jesus disse isso. Por quê? Porque o Evangelho é a declaração de que Deus entrou na nossa história e que só Ele pode nos salvar. E sem Ele estamos todos nós perdidos. Não há outro caminho, não há outra verdade, e você não vai encontrar vida em nenhum outro. Esse é o Evangelho, nada menos, nada mais, nada além ou aquém. Esse é o Evangelho. E o mundo, a cultura, o diabo, todos irão se levantar contra isso. Por isso que Jesus disse: felizes são vocês os perseguidos. Está entendendo por que você é feliz? Porque quando você é perseguido, isso revela que você está no Evangelho. Quando você é perseguido, isso mostra que você está no caminho do Evangelho. Meus irmãos, uma igreja focada em entretenimento e em transformação de cultos em parquinhos, uma igreja que está focada simplesmente na psicologia positiva, ela não afronta a cultura, o pecado, ela não chama ninguém ao arrependimento, ela não coloca Cristo onde Cristo deve estar. A igreja é perseguida, não importa onde ela esteja no mundo, a partir do momento que ela diz: Cristo é o Senhor e Ele é o único Salvador. Aqui a perseguição acontece. Você pode estar num país islâmico, você pode estar num país de maioria hindu, você pode estar num país de maioria católica, você pode estar num país de maioria ateu, não importa onde você esteja. No momento que você falar isso, você se torna uma igreja perseguida, um cristão que vai ser em algum nível perseguido. Não tem jeito, irmãos, não tem. Como Paulo diz em 2 Timóteo capítulo 3, versículo 12: todos quantos querem viver piedosamente em Cristo Jesus serão perseguidos. Ele não diz a maioria, ou alguns, ou a metade, ou talvez vocês sejam perseguidos. Não, um texto emblemático, ele é afirmativo, assertivo. Todos quantos querem viver piedosamente em Cristo Jesus serão perseguidos. Não importa a época, não importa o país, não importa a cultura, não importa a maioria religiosa que você estiver, não importa que família você esteja. Você pode vir de uma família de retrospecto cristão. Se você quiser viver piedosamente em Cristo, você vai ser perseguido. Todos. Isso não tem como escapar, porque o mundo não vai aceitar isso jamais. O diabo não vai aceitar isso jamais. A cultura não vai aceitar isso nunca, jamais. Então não importa onde você esteja, se você é um cristão verdadeiro, você vai ser perseguido. Se você é um cristão verdadeiro, você vai ser perseguido. Mas alegre-se, seu é o reino dos céus, grande é o seu galardão, diz o Senhor. Grande é o seu galardão. Então, meus irmãos, a pergunta que nós precisamos fazer é: quais são os dois tipos, ou quais são as tribulações, ou as perseguições que o verdadeiro cristão enfrenta? Primeiro, aquela perseguição aberta. Essa é mais rara, ela é menos, ok? É aquela que vem, como diz o versículo 11 aí do nosso texto. Versículo 11 diz: bem-aventurado serão vocês quando por minha causa, veja que ser perseguido pela justiça, do versículo 10, é ser perseguido por Jesus, porque ele vai dizer por minha causa, ok? Minha causa e a justiça é a mesma coisa, perfeito? Bem-aventurados serão vocês quando por minha causa os insultarem, os perseguirem e mentindo disserem todo tipo de mal contra vocês. Aqui, esses insultos é aquele tipo de afronta, de perseguição que os cristãos sofrem. É quando alguém
chamam você de burro e ignorante por ser cristão. Os cristãos são gente de cabeça vazia, não estudaram, são massa de manobra, eles são um monte de idiotas. Como eles têm pouco estudo, então eles são essa massa de manobra que tem por aí, esse tipo de insulto. Mas também perseguir, essa palavra dioto aqui do grego, que significa afugentar, fazer correr. As pessoas não querem comunhão, não querem relacionamento, afugentam o cristão verdadeiro. Não querem estar junto, não querem sentar, não querem bater papo, não querem ter amizade. E claro, essa palavra indica fazer perseguir mesmo, no sentido de afugentar, botar para correr. E mentindo, disserem todo mal contra vocês. O cristão não deve dar motivo para que ninguém fale dele. As pessoas têm que mentir para falar mal de você. Tem que haver mentira. Não pode ter uma causa, um motivo, uma razão para a gente dar para eles. Eles vão mentir, eles vão inventar algo contra você, mas eles não têm o que dizer de você. Eles não têm uma injustiça, eles não têm nada de errado o que dizer da sua vida, do seu caráter, das suas atitudes e palavras, dos seus negócios. Eles têm que mentir contra você. Eles têm que mentir contra a igreja. Infelizmente, irmãos, a gente tem visto que isso não é uma realidade. Às vezes você vê os não cristãos falando, acusando a igreja e tendo muita coisa do que falar, porque infelizmente é verdade o que estão dizendo, mas isso é um escândalo e a gente não pode escandalizar o mundo. Nós temos que ser, como Jesus vai dizer a partir desse texto: vocês são o sal e a luz desse mundo. Vocês devem fazer a grande diferença. Que seja por mentira e não por verdade, que falem mal de você, toda espécie de mal. Então, essa é a primeira perseguição. A segunda perseguição é a perseguição sutil. A primeira é aberta, né? É aquela perseguição que vem direto contra você. Você é um cristão, você é um cabeça oca mesmo. Mas existe aquela perseguição sutil. E essa perseguição sutil, ela acontece todo dia. Ela acontece várias vezes ao dia. É quando a cultura tenta diminuir a sua fidelidade a Deus. É quando a cultura tenta minar a sua vida de santidade a Deus. Aqui está essa perseguição sutil, que nem sempre a gente percebe. Ela está presente em vários elementos da cultura, mas a gente não consegue muitas vezes perceber que aquilo está ali. E vai minando a sua fé, vai minando a sua confiança em Deus, o seu compromisso com Cristo Jesus, a sua vida de santidade. Vai tentando fazer você recuar no seu compromisso com o Senhor. São pressões diárias e repetidas que querem enfraquecer a sua fidelidade e a sua santidade cristã. As pessoas e a cultura que pressionam o cristão a ser uma pessoa equilibrada, entre aspas, né? E sem extremos. Ela tenta pressionar você por meio das paixões, dos prazeres, dos vícios, das bebidas, dos hobbies, do trabalho, do exercício físico, do entretenimento, do dinheiro, do sexo. Não seja equilibrado. Você não pode viver só para Cristo, para a igreja, para o reino de Deus. Não, você tem que viver outras coisas. São aquelas pessoas que trabalham com a gente, que se dizem nossos amigos, alguns familiares que aceitam que sua fé em Cristo seja algo raro. Vá na igreja uma vez por semana, ou vá para a igreja uma vez a cada 15 dias, ou vá na igreja uma vez por mês, mas 2, 3 vezes por semana, o que é que você está fazendo na igreja? Esse tipo de ideia, esse tipo de conceito que quer enfraquecer seu compromisso com Cristo, mostrando que existe coisa mais importante que a sua fé. Eu quero dizer para você que nada é mais importante que a sua fé em Deus, que o seu compromisso em Deus, que o seu compromisso em Cristo, porque todas as coisas são temporárias, mas a nossa fé, ela é eterna em Cristo Jesus. A nossa fé de Pedro é mais preciosa do
que ouro e prata, e que tudo que esse mundo pode ter, a nossa fé é mais importante, ela é mais preciosa. Mas quando nós ouvimos uma mensagem como essa hoje à noite, às vezes a gente olha e diz: meu Deus, a minha fé, eu não estou tomando a minha fé como mais preciosa que o dinheiro, que o meu emprego, que o entretenimento, que a diversão, que o hobby, que as coisas que o mundo tem a me oferecer. Essa perseguição que vai te pressionando e vai enfraquecendo a sua fé constantemente, diariamente, ela é mais perigosa que a primeira. Aquela perseguição aberta, que a pessoa vem e te afronta diretamente. Essa você logo resiste, mas essa é aquela pressão sutil que vem sobre você. Essa é mais difícil de resistir, porque ela é sutil, ela é contínua, ela é diária, e você acaba deixando a sua fé esvair-se, e naturalmente a sua fé vai enfraquecendo, A pergunta que nós vamos fazer é: por que Deus, por que Cristo nos deixa ser perseguidos? Ok? Tem dois tipos de perseguição, mas por que? Ele não tem todo o poder. Ele não poderia dizer: não, ninguém vai perseguir o meu povo. Pelo contrário, ele diz: eis que ele envia vocês como ovelhas no meio dos lobos. Ele não podia nos fazer tigres, não é? Agora vocês não serão ovelhas, serão tigres. Ele poderia fazer isso. E a gente se pergunta: mas por que Deus faz isso com a gente? Por que Ele deixa a gente ser perseguido? Por que Ele deixa as tribulações chegarem, as perseguições virem, essas pressões externas, essas afrontas diretas contra mim e contra você e contra todo o povo de Deus verdadeiro na terra? Para que, meus amados irmãos, entendamos que dependemos de Deus, busquemos ao Senhor. Não é porventura no meio das tribulações, das perseguições, que as suas orações são mais fervorosas? Não é porventura no meio da dor, do sofrimento, que você busca mais o seu Senhor? As tribulações, o sofrimento, as perseguições que nós passamos, elas atingem diretamente o nosso orgulho. A essência do pecado em nós é atingido, e nós vemos que aquilo que temos, aquilo que somos, não é tudo o que achávamos, e então vamos para a rocha eterna, para Cristo Jesus. Nos refugiamos no castelo forte, que é o nosso Deus, e subimos na rocha que está mais alta do que nós. Meus irmãos, aí as nossas orações são mais fervorosas, aí a nossa busca por Deus é mais intensa, nosso coração quebrantado, humilhado pelo sofrimento, se santifica, nós perdemos o sabor pelos prazeres que o mundo nos oferece, a santificação se torna mais presente, nós conseguimos ver na tribulação, no sofrimento, as nossas imperfeições, e então temos a necessidade de buscar mais o Senhor. E é isso que nós devemos fazer. Nós devemos usar as perseguições, as tribulações ao nosso favor, a favor da nossa fé. Não o contrário, como muitos cristãos fazem: estou tribulado, então eu não vou mais orar. Eu estou sendo perseguido, vou deixar de ir para a igreja. Eu estou sofrendo lutas ou doenças, eu vou deixar minha fé se esvair. Não! Pega essa tempestade que está sobre você, erga a vela, levante a vela da sua fé e deixe que a tempestade, que o vento sopre nessa vela, impulsione você à oração, ao jejum, a buscar mais o Senhor, a palavra de Deus, a pregar o Evangelho, a viver uma vida de maior santificação. Use a tribulação e o sofrimento a seu favor, para você buscar mais profundo e intensamente a Deus. Que as tribulações, que as perseguições não enfraqueçam a sua fé, mas te levantem e te direcionem no caminho da verdade, que direcionem e fortaleçam ainda mais a sua fé. Quanto mais atribulado, mais oramos, mais buscamos ao Senhor, mais jejuamos, mais lemos a sua palavra, mais participamos do culto,
fortalecemos a nossa vida espiritual em meio ao sofrimento, em meio às lutas e às perseguições. É assim que devemos usar as tribulações ao nosso favor. Porque se você desiste da sua fé, se em meio às tribulações a sua fé enfraquece, se em meio à dor, ao sofrimento, a sua vida de oração diminui, seu interesse pela palavra cai, sua presença nos cultos é cada vez mais rara, e você começa então a olhar para o mundo e se apaixonar de novo para o mundo, eu quero dizer para você que o diabo ganhou, o diabo triunfou na sua vida, porque é exatamente isso que ele quer. Ele quer que você abandone a sua fé, ele quer que você enfraqueça na fé, ele quer que você abandone a Cristo. Mas, meu amado irmão, quando você passar pelas águas, o teu Senhor será contigo, Ele não te deixará, nunca te deixarei, nunca, jamais te abandonarei. Então não desista, não esmoreça na fé, fortaleça-se em Cristo Jesus, agarre-se ao seu Senhor, busca Ele de todo o seu coração, ainda que luta, ainda que perseguido, ainda que aflito ou doente, busque a Deus, busque o Senhor da glória. Quanto mais as pessoas se voltarem contra a sua fé, fique mais fervoroso de espírito. Foi essa a resposta que a igreja deu. Quanto mais perseguida a igreja era nos 300 primeiros anos, mais ela pregava o evangelho, mais ela vivia. E quando tinha um ali para morrer na fogueira por Cristo, outros 10 irmãos estavam se preparando para entregar sua vida no dia seguinte. E daqueles 10 que estavam lá, tinham 100 no outro dia. E eles foram vencendo assim. Eles foram fervorosos. Irmãos, tiveram irmãos em Cristo que entraram em leprosários, casas de leprosos, comunidades de leprosos, e eles sabiam que a partir do momento que eles entrassem ali, dos morávios, que foi um avivamento que aconteceu na Europa, fantástico, uns 200 e poucos anos atrás. Esses irmãos, alguns deles entraram nos leprosários e sabiam que jamais sairiam dali, que viveriam entre os leprosos, que pegariam lepra e que passariam o resto da vida deles dentro daquele leprosário, porque eles queriam pregar o evangelho para aqueles leprosos. Outros se venderam como escravos, porque não poderiam ir para países da América Central, a não ser sendo vendidos por escravos. Se venderam como escravos para pregar o evangelho entre os escravos, perseguidos, porque eles entenderam que só há um Deus e um Senhor, e que só há um evangelho, só há um Salvador, e ninguém vai ao Pai a não ser por Cristo Jesus. Eles se entregaram, eles doaram suas vidas. As tribulações, os sofrimentos, as perseguições não apagaram a chama, porque os seus olhos estavam em Cristo Jesus e na grande recompensa que eles teriam. E a grande recompensa é ver o Senhor, é estar eternamente com Cristo. Você vai gastar a sua vida com qualquer coisa. Deixa eu te dizer algo: todos irão gastar a sua vida com qualquer coisa. Qualquer pessoa nesta vida, qualquer pessoa nesse mundo vai consagrar, vai gastar, vai entregar sua vida para qualquer coisa. Uns para o ócio, outros para o dinheiro, outros para o entretenimento, para o hobby, para o trabalho, para qualquer coisa. Por que você não vai entregar sua vida para Cristo? Esses que entregam sua vida para qualquer outra coisa não pereceram do seu próprio pecado. Mas você, cristão, que entrega sua vida a Cristo, lançou sua âncora, não como os marinheiros fazem, que lançam sua âncora ao mar. Você lançou sua âncora aos céus. Sua segurança está firme em Cristo Jesus. Todos irão entregar sua vida para qualquer coisa. Todos irão devotar e consagrar sua vida para qualquer coisa. Ninguém vive sem consagração nessa vida. Todos irão se consagrar para qualquer coisa. Por que você não vai se consagrar para Cristo? Por que você não vai entregar eternamente sua vida a Ele?
e viver por Ele, e por meio dEle, e para Ele. Porque você não vai se entregar totalmente para Ele, e nada, e nem ninguém nesse universo poderá te separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus. Nem a morte, nem a vida, nem demônios, nem anjos, nem principados ou potestades, nem a morte, nem a fome, nem a nudez, nem perigo ou espada, nada nos separará do amor de Deus que está em Cristo Jesus, o nosso Senhor. Que a igreja fervorosamente, que cada cristão fervorosamente agarre-se a Cristo Jesus e diga: Senhor, não importa o que aconteça, eu vou servir o Senhor com todo o meu coração. Eu vou ser fervoroso de espírito servir ao Senhor, porque a minha esperança está em Ti. E você acompanha um grupo seleto de homens e mulheres que servem o Senhor, porque desta maneira perseguiram os profetas que vieram antes de nós. Como disse Estevão na sua pregação, no qual ele foi martirizado, apedrejado: qual dos profetas vocês não perseguiram? Os seus pais não perseguiram. Todos os profetas foram perseguidos. Por quê? Porque eles estavam chamando Israel ao arrependimento. Porque eles estavam dizendo que os deuses que Israel estava adorando, todos eram mentiras, que só havia e só um único Senhor e um único Deus, e não há outro. E que só Deus poderia salvá-los. O dinheiro não iria salvá-los, o Egito não iria salvá-los, nenhuma nação iria salvá-los. Somente o Senhor, que chamava o povo ao arrependimento. Se a igreja pregar o arrependimento, ela será perseguida. Se a igreja disser Jesus Cristo é o Senhor, ela será perseguida. Se a igreja disser que só há um caminho, uma verdade e uma vida, e as mais de 11.000 religiões que estão no mundo, todas levarão à destruição eterna, e só Cristo é a verdade, você será perseguido. Mas aqui estão os verdadeiros cristãos, que é um verdadeiro cristão vai pregar essa mensagem, que é isso é o Evangelho. E não há negociação. Não há negociação. A maior igreja dos Estados Unidos, mais de 50.000 membros. O seu pastor sendo questionado, sendo entrevistado pelo Larry King, tipo o Jô Soares, só que americano, conhecido internacionalmente por décadas de entrevistas que ele fez com as maiores celebridades do mundo. O Larry King falou e entrevistou. Ele estava entrevistando esse pastor. O Larry King é judeu, era daquele. E ele falou para esse pastor: mas como é que vocês evangélicos cristãos dizem que só há um caminho, uma verdade? Quer dizer que os judeus estão errados, e todo mundo está errado, os católicos, os espíritos, está todo mundo errado. E aquele pastor, com a audiência tomando os Estados Unidos, tremeu nas bases, e disse: não, os budistas amam a Deus, os hindus amam a Deus. Não, irmãos. Eles têm 30 milhões de Deus, 30 milhões de deuses. Não são 30, são 30 milhões de deuses. Eles não amam a Deus. Eles não amam o Senhor. Quem ama o mundo, o amor do Pai não está nele. Só há um caminho, uma verdade, uma vida. Quanta gente enganada numa igreja assim, onde qualquer um pode chegar a Deus por qualquer caminho. Não, querido, só há um caminho, e é Cristo Jesus. Só Ele enfrentou a cruz, só Ele enfrentou a morte, só Ele enfrentou o pecado, só Ele enfrentou o inferno, só Ele bebeu a ira de Deus, só Ele é o Cordeiro de Deus perfeito, que tira o pecado do mundo. Aqui está o Evangelho. Não podemos diminuir o Evangelho, não podemos negociar o Evangelho, não podemos ceder a nenhum tipo de pressão. Ele tinha que dizer: infelizmente todos estão perdidos, mas a porta da graça está aberta a todo quem quiser vir. Hindus, budistas, espíritas, não importa, muçulmanos, qualquer um que vier a Cristo, qualquer um que chamar por Deus será salvo. Aqui está o caminho da graça, é o caminho da salvação, o ano aceitável do Senhor está aí. Qualquer um que invocar o nome do Senhor e chamar por Deus vai ser salvo em Cristo Jesus, o nosso Senhor.
Então, meu amado irmão, olhe para a recompensa. Olhe para a recompensa, Cristo Jesus. O reino eterno pertencerá a você. Você cristão verdadeiro, que vive sob o senhorio de Cristo e prega o Evangelho, servindo a Deus. Daqui a quantos anos estaremos na glória? Não é verdade? Daqui a pouco tempo. Eu tenho 52. 30 anos? Vou encontrar com o Senhor. O que serão 30 anos diante de toda a eternidade? E vamos abrir mão de Cristo. Seremos como Esaú, que por causa de um prato de feijão abriu mão do direito da primogenitura. Vamos abrir mão. Vamos ser como a mulher de Ló, que no lugar de sair de Sodoma e Gomorra, uma cidade destinada à destruição, por causa daquilo que ela tinha dentro de casa, ela não quis sair da cidade e virou uma estátua de sal. Meus irmãos, nunca, nós temos uma herança maior, Cristo Jesus, o nosso Senhor. Pregamos o Evangelho, vivemos o Evangelho. Ânimo, cristão, você não está só. Por isso que Paulo vai dizer em 2 Coríntios 4,16, e com esse texto eu termino: por isso não desanimamos. Não desanimamos. Está triste, cristão? Não desanime. Olhe para o seu Senhor. Olhe para o reino eterno preparado para você. Olhe para o seu Senhor que venceu a morte, o inferno, o diabo e os demônios, o pecado. Olhe para o seu Senhor, olhe para a sua herança. Por isso não desanimamos, embora o nosso homem exterior nos desgastemos, interiormente estamos sendo renovados dia após dia, pois os nossos sofrimentos leves e momentâneos produzem para nós uma glória eterna que pesa mais do que todos eles juntos. Todo o sofrimento que nós enfrentamos nessa vida por causa de Cristo, Ele vai reverter tudo sem glória eterna. Em glória eterna. Quando você chegar na glória, você vai querer sofrer mais por Cristo. Vai, eita Senhor, eu tinha que ter sofrido mais. Porque olha, toda a glória que eu estou recebendo aqui, pelo sofrimento um pouquinho que eu passei lá, por aquelas afrontas e perseguições, por ter sido fiel a Ti, eu queria, se eu pudesse voltar, eu queria sofrer mais, porque eu tenho toda essa glória reservada em Cristo. Assim, fixemos os olhos não naquilo que se vê, mas naquilo que não se vê, pois aquilo que se vê é transitório, é temporário, mas aquilo que não se vê é eterno. Vamos ficar de pé e orar ao nosso Senhor. Alegrai-vos, pulem de alegria, quando forem perseguidos, porque grande